Olá, meus amores, tudo bem? Dia 8 de julho, quarta-feira, e teremos aula de língua portuguesa. Então, peguem a apostila de vocês, abram na página 82, que é essa aqui, ó. Que a tia vai estar explicando esse conteúdo e vai estar fazendo junto com vocês, ok? Vamos lá. Na verdade, essa atividade é continuação das atividades anteriores, tá? Então, vamos lá. Número 7. Qual a principal diferença entre as duas versões do conto O Defunto Vivo? Para a gente responder essa pergunta, nós teremos que voltar lá na página 80, ler a primeira versão e depois ir para a página 81 para ler a segunda versão e ver qual é a diferença entre as duas, ok? Então vamos lá, página 80, vamos ler a primeira versão. O Defunto Vivo. Um homem dirigia um caminhão que levava um caixão de defunto para ser entregue numa cidade vizinha. No caminho, um sujeito pediu carona e o motorista respondeu que ele poderia viajar na parte de trás, junto com o caixão. Foi quando começou a chover e o caroneiro, não tendo onde se esconder da chuva, resolveu abrigar-se dentro do caixão. Com o balanço da viagem, ele acabou pegando no sono. Ao longo do caminho, o motorista encontrou mais pessoas pedindo carona e recolheu todas. No momento em que a carroceria já estava apinhada de gente, o caminhão deu um solavanco ao passar por um buraco na estrada. A sacudida acordou o dorminhoco, que abriu a tampa do caixão e perguntou: "Será que já parou de chover?" Foi um Deus nos acuda. As pessoas se jogaram do caminhão e dizem que até hoje ainda tem gente correndo. Essa foi a primeira versão. Agora vamos prestar atenção para a segunda versão que está na página 81, que é essa aqui, ó. Vamos lá. O Defunto Vivo. Em alguns arraiais do interior mineiro, quando morria alguém, costumavam buscar o caixão na cidade vizinha, de caminhão. Certa feita, vinha pela estrada um caminhão com sua lúgubre encomenda, quando alguém fez sinal pedindo carona. O motorista parou. "Se você não se incomodar de ir na carroceria junto com o caixão, pode subir." O homem disse que não tinha importância, que estava com pressa. Agradeceu e subiu. E a viagem prosseguiu. Bom, essa foi a segunda versão. E a pergunta da página 82, o número 7, pergunta: qual a principal diferença entre as duas versões do conto O Defunto Vivo? Bem, nós lemos a primeira e lemos a segunda versão. E a principal diferença entre as duas versões lidas é a identificação do lugar, que o fato narrado aconteceu. Pois a primeira versão não mostra o lugar aonde o fato narrado aconteceu. Já na segunda, mostra, porque diz que foi nos arraiais do interior mineiro. Ou seja, ele indicou, o lugar em que o fato narrado aconteceu. Então, essa é a diferença, tá bom? Vamos lá, número 8. Que característica dos contos populares pode explicar essa diferença? Bem, lá na página, deixa eu ver, se eu não me engano, lá na página 66, mostra as características dos contos populares, ó, aqui. Então, aqui está dizendo: os contos populares são narrativas que apresentam temáticas fantásticas, inusitadas e divertidas. De autoria desconhecida, os contos populares são narrativas transmitidas oralmente, em linguagem simples, de geração em geração. Bom, então aqui está perguntando: que característica dos contos populares pode explicar essa diferença? Bem, a diferença foi que em uma versão não foi narrado o local do acontecimento, e já na segunda versão, sim,
foi dito o local em que o fato narrado aconteceu, né? Então, a característica dos contos populares, né, que pode explicar essa diferença, é que cada povo contava essas histórias à sua maneira. Por quê? Porque cada um conta de uma maneira diferente, né? Fazendo modificações no enredo ou na história, né? Mas sem perder a sua essência, porque é contado de geração em geração. Então, cada pessoa, né, conta a história de fato com aquela essência, mas de uma maneira diferente, tá bom? Vamos lá, número 9. Dê um novo desfecho ao conto O Defunto Vivo. Então, aqui, na verdade, essa resposta é pessoal, tá? Você vai fazer do seu jeitinho. Aqui está escrito, ó, a sacudida acordou o dorminhoco, que abriu a tampa do caixão e perguntou, será que já parou de chover? Depois desse fato, vem o desfecho, que é o final da história, tá? E aí você vai criar esse desfecho. Depois desse fato, o que vai acontecer? E aí você vai fechar essa história com o desfecho, tá bom? Então vamos lá. Número 10, leia. Em alguns arraiais do interior mineiro. A palavra destacada funciona como adjetivo pátrio? Explique sua resposta. Bem, aqui nessa frase, em alguns arraiais do interior mineiro, né? Nós sabemos que o substantivo é o interior, né? Interior. E o mineiro é um adjetivo pátrio, tá? E nós já estudamos sobre adjetivos, inclusive os adjetivos pátrios, que indicam lugar de origem ou nacionalidade, tá bom? Então pensem, se o adjetivo pátrio indica origem, né, de lugar, origem indicam a lugar de origem, né, e a nacionalidade, então certamente a palavra destacada, sim, ela funciona como um adjetivo pátrio, tá? Vamos lá, letra B. Elabore uma frase em que a palavra mineiro não tem a mesma função do exercício anterior. Bom, o exercício anterior que ele está dizendo aqui, mencionando, são a letra A, né? Elabore uma frase em que a palavra mineiro não tem a mesma função do exercício anterior. A função anterior, né, é porque o mineiro está dizendo que é um adjetivo pátrio, que mostra a origem do local, né, e a nacionalidade. E aqui, na verdade, nessa frase aqui, ó, elabore uma frase em que a palavra mineiro não tem a mesma função, ou seja, ele não seja um adjetivo pátrio, tá? Então, vocês vão criar uma frase usando mineiros, mas não que ele seja adjetivo pátrio, tá? Aí, por exemplo, a tia vai dar um exemplo. Os mineiros são muito receptivos, tá? Pensem e lembre que aqui nesse contexto, nessa frase, os mineiros não são adjetivos, tá? Os mineiros são muito receptivos, tá bom? Então, a tia já criou uma frase. Agora, você elabore uma outra frase, tá bom? E responda. Letra C. Qual a função da palavra mineiro na frase em que você elaborou? Explique sua resposta. Bem, por exemplo, na minha, a palavra mineiro passou a funcionar como substantivo, pois nomeia um ser, tá? Na minha frase, ela não era adjetivo pátrio, ela foi um substantivo. Por quê? Porque ela nomeou um ser, né? E aí você vai dizer, por exemplo, se você pegou, né, a palavra e criou uma frase em que ele se transformou também em substantivo, você também pode escrever que a sua palavra mineiro, né,
passou a funcionar como também um substantivo, tá bom? Número 11. Pesquisa em jornais e revistas uma palavra com H inicial, dígrafo NH, dígrafo CH e dígrafo LH e colhe-as no quadro a seguir. Ou seja, vocês terão que pesquisar em revistas e jornais, né, uma palavra só, com a letra H inicial, uma palavra com NH, uma palavra com CH e uma palavra com LH, né, que são os dígrafos, tá? E aí vocês vão colar no quadro abaixo. Página 83. Mais um desafio. Encontre no diagrama as palavras com os dígrafos que aparecem no conto O Defunto Vivo. Bom, aí aqui nós temos o diagrama e temos, né, o quadro. Vamos lá. Então, vocês terão que achar a palavra caminhão, chover, chuva, dorminhoco e recolheu, tá? Logo abaixo nós temos a linha de chegada e a página 84, que é relembrar todos os conteúdos que nós aprendemos. Bem, aqui está dizendo assim, ó. Vamos relembrar os conteúdos estudados neste bimestre. Então, nós aprendemos sobre gêneros, nós aprendemos sobre o momento da ortografia e sobre o momento da gramática. E aqui vocês terão que completar, tá? E aí, a tia vai relembrar, recapitular o que foi estudado nesse bimestre. Então, prestem atenção que com essas informações que a tia vai dar, vocês vão conseguir preencher, tá, todas essas atividades da página 84. Então, vamos lá. Vamos relembrar os conteúdos estudados nesse bimestre. Gêneros. Nós estudamos e aprendemos que a fábula é uma narrativa que apresenta uma lição de moral, tá? Nós aprendemos também que a crônica é uma narrativa de fatos do cotidiano. Nós aprendemos também que o conto de fadas é uma narrativa em que o bem vence o mal, tá? E o conto popular é uma narrativa transmitida oralmente, de geração em geração. No momento ortografia, nós aprendemos que, quanto ao número de sílabas, as palavras se classificam em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Os monossílabos podem ser tônicos, né, e átonos, tá? Nós aprendemos também que acentua-se os monossílabos tônicos terminados em a, o, ais, né, e, o, eis, o, ois, tá? Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras se classificam em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Acentuam-se as oxítonas terminadas em a, ais, e, eis, o, ois, tá bom? E o momento da gramática, né, que são os adjetivos, nós aprendemos que o adjetivo simples é formado por apenas uma palavra, o adjetivo composto é formado por mais de uma palavra, o adjetivo primitivo não é formado a partir de nenhuma palavra, o adjetivo derivado é formado a partir de outra palavra e os adjetivos pátrios, né, que indicam lugar de origem e nacionalidade, tá? Então, com essas informações dos conteúdos que nós aprendemos nesse bimestre, vocês vão poder preencher, né, e responder toda essa atividade da página 84, tá bom? Então, meus amores, um grande beijo. Espero que vocês tenham entendido. Caso sintam qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a tia Gabi, que a tia vai ajudá-los, tá bom? Um beijo. Bye, bye.